Olá meus amigos amantes de história assim como eu. Vou trazer uma playlist sobre a história do Brasil em fases, desde a invasão até os dias atuais. A história do Brasil não possui um marco inicial bem definido. Não obstante, tradicionalmente, existe uma datação recorrente sobre a chegada dos portugueses com Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, à região costeira de onde hoje é a Bahia. Seria esse então o descobrimento do Brasil. No entanto, cabe ressaltar que se trata da descoberta dos portugueses. Diversos grupos étnicos já habitavam o território que veio a ser o Brasil muito antes de qualquer europeu desembarcar nele. O Brasil é o resultado histórico de diversos projetos distintos que se sucederam em uma delimitação geográfica específica. Primeiro tratava-se de um projeto de conquista, depois, um projeto de colonização, já no século XIX, um projeto de império e de constituição de um Estado-nação, e, por fim, um projeto de Brasil-República, que é o que se tenta manter até hoje. Nossos hinos, bandeiras, brasões, emblemas, palavras de ordem, e tudo aquilo que nos remete à identidade nacional, dizem respeito a essa construção. Ser patriota é ser adepto de um projeto de nação, que muitas vezes diverge de outros projetos que também estão em construção. Portanto, seria mais preciso referirmos-nos ao processo da chegada dos portugueses como a invenção do Brasil, da qual se sucederam projetos diferentes. Período pré-cabralino aproximadamente em 1500. Antes da chegada dos portugueses, havia diversos grupos étnicos ocupantes do território que, futuramente, seria chamado Brasil. O período pré-cabralino diz respeito, como o próprio nome sugere, à história que antecede o contato desses povos separados pelo Atlântico. Durante algum tempo, era comum encontrar a denominação pré-história do Brasil, que já não é considerada adequada por grande parte dos historiadores e antropólogos. A história não passa a existir após a chegada dos portugueses. E mesmo que exista o argumento de que essa expressão preserva a noção de que a história diz respeito às fontes escritas, desde meados do século XX até os dias de hoje, a historiografia desenvolveu-se bastante tendo em vista metodologias que analisem outros tipos de fontes. Estima-se que os primeiros povos começaram a habitar o território onde hoje é o Brasil há 60 mil anos. Contudo, devido a esse enorme traçado temporal e à ausência de qualquer tentativa de preservação do seu início, muito foi perdido da integridade dessa história. Nesse sentido, um dos indícios mais trabalhados pela arqueologia sobre o território brasileiro são os sambaquis, que consistem em depósitos de matéria orgânica e calcário formados pela ação humana e que, ao longo do tempo, sofreram um processo de fossilização. Eles oferecem informações importantes sobre as primeiras populações que habitaram nosso território por volta de 2.000 a 8.000 anos atrás. Com a chegada dos jesuítas, em meados do século XVI, uma série de obras gramaticais foi produzida com o objetivo de normatizar algumas línguas dificultosas da colônia. Nesse empreendimento, foram catalogados conhecimentos valiosos sobre línguas indígenas do período que corresponde à chegada dos portugueses à América. Assim se descobriu que existiam 4 grupos linguísticos principais, sendo eles, os Tupi-Guarani, os Caraíbas, os Macro-G e os Arawak. Desses troncos linguísticos, como também são chamados, derivam uma série de grupos étnicos e variações linguísticas que dão origem aos idiomas indígenas modernos. Gostou do vídeo? Curta e comente, se inscreva no canal e receba notificação sobre os próximos vídeos. Na sequência da playlist, virá um vídeo sobre o período pré-colonial.